E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? No Evangelho de Lucas, talvez a tradução esteja diferente, possa estar prejudicando, assim, ou prejudicando-se a si mesmo. Amém? Também está escrito lá em Mateus, no capítulo 16 a 24, ele vai estar falando sobre esse texto em nome de Jesus. Amém? Amém. A igreja pode sentar, gente. Glória a Deus! Aleluia. São 9 horas, eu prometo que 9h15 eu termino, né? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia. Me preste um pouquinho da sua atenção. Eu sei que nós já louvamos, já bendizemos ao Senhor. E eu pensei que, por mais que nós pregamos, por mais que a nossa oratória aqui na frente, seja ela com eloquência, seja ela qual bem seja sucedida, eu quero dizer assim aos irmãos o seguinte: quem fala é o Espírito Santo. E dentro da hora que você chegou aqui, ele tem que falar ao teu coração. Não é somente a questão nossa, mas a palavra de Deus, que ela é única, ela é perfeita, ela é boa. Ela que fala ao nosso coração e ela que pode fazer mudança na sua vida. Quando nós vemos o Evangelho de Lucas, ou a questão do doutor Lucas, nós sabemos que Lucas não é apóstolo, mas sim discípulo. Ele que vem através do apóstolo Paulo, descreve ou escreve uns dos textos sagrados, qual nós lemos. Ele vai tentar descrever aquilo que aconteceu. E diante desse fato, existe um contexto onde Jesus está falando com os seus discípulos, tentando os ensinar. E todo ensinamento de Jesus é sempre trazendo para que a gente possa entender sobre o reino de Deus. Ninguém mais falou sobre o reino do que o próprio Cristo em si. Então, a mensagem hoje é tão forte porque ela fala sobre renúncia. E renunciar, por mais que você diga que é fácil, não é. Renunciar hoje em dia é uma coisa muito difícil. Ainda mais no tempo de hoje, tecnologia. Se você for perguntar a alguém, muitas pessoas têm deixado de ler a Bíblia e têm ficado com o celular. Passamos mais tempo nas mídias, passamos mais tempo em coisas vãs do que adorando e buscando a Deus. A nossa questão toda é que muitas das vezes nós somos hipócritas com nós mesmos. A verdade nossa e crua é entender aquilo que eu ouvi hoje aqui no culto. Nós devemos pregar com a nossa vida, pregar aquilo que o Senhor manda e traz nos dias de hoje para nós. Só que são dias difíceis, e dias difíceis não são comuns. Dia difícil, você briga não é com as pessoas, você briga com si mesmo. A dificuldade nossa toda aqui é ver qual texto qual nós estamos lendo e vendo, aonde Jesus vai trazer uma palavra muito forte. Por quê? Porque ele está dizendo que falar sobre a questão de renúncia para um povo, o qual é politeísta, um povo que serve ao único Deus. Falar para um judeu, dizer a ele sobre renúncia, o qual eles aprendem desde a infância. O judeu em si, ele aprende até os 8 anos a toda a Torá. Se eu perguntar aqui quem já leu a Bíblia toda, vamos ter dificuldade. Mas o judeu em si lê, busca, renuncia. Os pais ensinam. Eu me lembro, não sou tão velho, mas eu me lembro de infância, ou quando entrava na igreja pela primeira vez, novo convertido, a gente entrava com temor na igreja. A gente olhava para a igreja e via, e simplesmente a primeira coisa que nós vemos, a gente tinha identificação sobre os crentes, o qual estavam ali adorando. A gente via choro, lágrima, a gente via uma adoração diante de uma verdadeira. Mas no fato aqui em si, diante dessa renúncia, Jesus está falando sobre o nosso ego. Não é simplesmente mais morrer de novo. Essa morte em si é uma morte que devemos matar todos os nossos desejos e vontades, e sim fazer a vontade de Deus. Porque falar de renúncia, não houve renúncia maior. Não tem ser humano que possa dizer que renunciou maior do que a Cristo, aquele que teve a maior renúncia de todas.
A Bíblia diz que ele era Deus e não se usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou a si mesmo, simplesmente entrando em si um corpo humano, em um vaso de barro, habitou entre nós. É esse Deus que vem nos ensinar. De antemão que renúncia, onde ele não nasceu em palácio, ele nasceu numa manjedoura. Ele não teve muitas das vezes aquilo que nós chamamos de simplesmente ceias bonitas, mas começou em sacrifício, dificuldade. Cristo começa a sua trajetória de renúncia sendo perseguido desde criança. E aqui eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero abrir parênteses. Eu não sei se você está sendo perseguido porque você é cristão. Eu não sei se você está sendo perseguido porque você ainda adora Jesus. Eu não sei se você é perseguido pelo seu jeito de falar, o seu jeito de ser. Mas de uma coisa eu sei: continua renunciando, porque Ele é fiel para recompensar. Aleluia. A renúncia em si, porque nós sabemos, porque levar a cruz, na época de Jesus, levar a cruz, amado, levar sobre o madeiro, todo aquele que leva um madeiro sobre si é amaldiçoado, porque a cruz representava uma das maiores, ou se não a maior, de todas aquelas de crueldade, de morte na época, ou a maior das sentenças que tinha, e essa sentença vinha de Roma. Roma trouxe essa sentença em humilhação, porque Israel estava presa em si. Todos naquela época sabiam que Jesus vinha libertar o povo simplesmente de um cativeiro romano, mas não. Jesus veio libertar o povo do pecado. Jesus veio ensinar que não é difícil, mas sim, muitas das vezes, o ego nosso em se achar, o achismo, em quem faz mais, em quem faz melhor. Escute só, não é uma adoração somente, não é somente pregar bem, mas simplesmente é entender que quem faz é Ele, quem transforma é Ele, a glória é dele, Ele a faz como Ele quer. Olha, escuta só, a igreja do Senhor é o único lugar que eu conheço, pastores, aonde um analfabeto prega, aonde aquele que não sabe nem o ABC e simplesmente se veste mal, mas fala às vezes com dificuldade, às vezes vem mal trajado, mas adora Jesus, Ele abençoa, Ele glória. Tem alguém aqui para adorar o Senhor? Porque renunciou estar aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que renunciar é algo que muitas das vezes vai nos trazer danos. Pergunte muitas das vezes a essas mulheres que aqui estão, até que muitas das vezes acordar mais cedo, fazer as coisas mais cedo, ou talvez deixar para mais tarde. Tem gente aqui que talvez vai ainda faxinar quando chegar em casa, mas renunciou o dia hoje para fazer algo. A renúncia em si, quando você dobra o joelho para adorar, isso eu acho que é resposta para alguém. Enquanto você está renunciando para adorar Jesus, para você orar, e você ainda não vê resposta, fique tranquilo. O céu parece de bronze, mas eu queria que você me ajudasse. Avisa esse irmão que está do seu lado, chacoalha seu irmão que está do seu lado aí, diz para ele: por enquanto parece que está fechado, você tem renunciado, mas eu vou dizer para você, quando o céu se abrir, quando o céu se mover, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se eu fosse você, abria a boca e adorava, porque a tua renúncia não é em vão, a tua renúncia vai trazer. Pastor, o que é isso? Aleluia, eu tenho que correr, porque a renúncia, pastor, traz a bênção. Porque quando Jesus renuncia ao céu, Ele entrega o céu para quem? Isso aconteceu no céu quando estava todo mundo preocupado. Quando Jesus renuncia o céu, é para que você pudesse entrar nele. Quando Jesus vem e renuncia, Ele toma o nosso lugar. Quando Jesus está renunciando em si, Ele sabe que eu e você não podia fazer tais coisas. Deixa eu ser aqui mais clara, mulher e homem de Deus que está aqui. Deus sabia onde você ia cair, Deus sabia onde você ia errar,
ou até mesmo quem está de pé, escute, continue orando, porque você pode cair, e ainda que você caia, não ficará prostrado, porque aquele que está lá em cima é poderoso para te levantar. O que nós temos nos dias de hoje é ter uma maturidade entre nós. Por quê? Porque derrubar uma pessoa é fácil, a levantar um caído é difícil. A renúncia em si é que nos faz permanecer de pé. Você renunciar e buscar a Deus é você entender o que Deus está fazendo, porque muitas das vezes a cobrança é muita. Se eu perguntasse aqui, quem jejuma aqui? Quem já jejuou o dia? Jejuar é fácil, gente? Não é. Primeira vez que eu jejuei, eu pensei que ia morrer. Só a graça de Deus. E tem gente que diz, eu gosto de jejuar. Tem gente que gosta de passar fome. Sério, gente? Quem aqui nunca, seja sincero, quem aqui nunca foi jejuar e de repente, Senhor, estou doido para comer? E depois que acabou o jejum, você pegou aquele prato. Sem quem está vendo, meu irmão, agora é a hora, Jesus. É sério, sim ou não? É. A gente precisa tentar entender. Escute só. Veja uma coisa. Me ajude a pregar. Só toque no ombro desse seu irmão. Olhe para ele e diga bem assim, irmão. Ser fraco é entender que você é dependente de Deus. Porque assim diz o Senhor: diga ao fraco que eu sou. O que eu estou dizendo não é que você não tenha que jejuar, não, eu estou dizendo a você o seguinte: escuta só, quem te fortalece, ele não dorme, ele não tosqueneja. É quem te fortalece, ele não abre mão de você. Quem te fortalece, ele tem renunciado, ele tem os olhos postos na tua vida. Se você entendesse o Deus que você serve, você não estava cabisbaixo, você não estava murmurando, você abria a boca para adorar nessa noite, porque você renunciou para estar aqui e adorar esse Deus. É nisso que eu paro e penso com o Senhor. E olha só, estou falando de jejum, mas eu vim em jejum, gente, para cá. Olha que maravilha. E não somente isso, pastor, o meu filho sabe, todas as vezes que eu vou pregar, eu não como, porque eu sou dependente de Deus. Aleluia! Porque eu entendo que pregar isso aqui não é fácil. Pesar sobre as pessoas e simplesmente jogar pancadas e bater nas pessoas é muito fácil quando está com o microfone aqui. Difícil é você pregar para si mesmo. Difícil é você olhar para seu irmão e dizer assim, se converta. E você olhar nos espelhos todo dia e dizer, eu preciso me converter. Aleluia! Difícil é você chegar e olhar simplesmente a vida do outro e começar a olhar para a sua vida. Porque negar-se a si mesmo é todos os dias você dizer assim, eu preciso melhorar. Onde eu estou agradando a Deus. Porque carregar a cruz é entender que você vai carregar você, todos os seus desejos. Porque você imagine se o Senhor te pedisse algo hoje, você daria? Vou perguntar mais uma vez à igreja, que parece que ela não ouviu. Vai ser melhor, levante a mão. Se o Senhor te pedisse algo hoje, você daria? Levante a mão. Os irmãos ficaram com medo, alguns não levantaram. Sabe por quê? Porque renunciar não é fácil. Levantar a mão e sustentar é difícil. Porque se o Senhor te pedisse algo hoje que te ferisse, se o Senhor te pedisse algo hoje que trouxesse você aos prantos, não é fácil. Eu tive momentos na minha vida difíceis, e um dos momentos que eu queria renunciar foi no enterro da minha mãe. Dia 14 agora faz um ano que ela faleceu. E eu tive que pregar nesse enterro. Pregar para minha família. Olhar nos olhos deles, ter que chorar e muitas vezes não poder chorar e segurar as lágrimas. Eu estava destruído por dentro. Eu não queria pregar. Eu não queria falar com ninguém. O que eu queria era entrar em um quarto e dizer assim, Deus me leve. Porque a dor é gigantesca.
Mas renunciar é mesmo sangrando e doendo. Entender que deve adorar o Senhor na dor e na alegria. Pastor, tem faltado algo em casa? Adore. Pastor, muitas das vezes eu tenho um escudo, só que eu vou dizer para você. Se você entender que a renúncia em si vai muitas vezes fazer com que você perca coisas, muitas vezes você não quer renunciar. Imagine se o Senhor chegasse para José e dissesse que ele tinha que ir por aquele caminho. Se dissesse que haveria cisterna, se dissesse que haveria algema, que ele tinha que ter ido algemado até o Egito, você acha que José iria? Imagine se contasse aos apóstolos que eles iam morrer de tal forma. Mas deixa eu dizer uma coisa, assim, o nosso Cristo sabia porque veio, sabia como morreria, sabia por que morreria, e mesmo assim ele disse: todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Às vezes, mulher de Deus, vai doer. Às vezes a renúncia vai trazer dores, vai trazer choro. Mas aguente firme. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu sei que é muito difícil, não é fácil tirar a dor de alguém, tirar simplesmente de alguém e dizer assim: eu queria muito isso. Imagine, pastores, se tirarem de vocês o que vocês mais amam. Estão preparados para isso? Imagine ter que renunciar àquilo que você mais ama. Imagine você ter que deixar algo que tanto você lutou. É o mesmo que você chegar a enfrentar a filha do INSS e já está pronto para ser chamado o seu número, e você recebe assim: não, eu quero dar a vez para o outro. Se você quer a vez, se você quer ser abençoado, então abençoe. Se você quer ser amado, então ame. Se você quer ser visto, então veja as pessoas. Se você quer ser aplaudido, então aplauda as pessoas também. Se você quer adorar um Deus, adore a Ele em espírito e em verdade, porque assim Deus fará, aleluia, que a igreja dele seja verdadeira. Aleluia. Imagine quantas não chegaram aqui, ou quantas vezes você não entrou no culto e não queria, nem tinha força para dar um glória. Hoje, eu não sei se o pastor Maurício sabe, mas deva saber, Deus deu um grande livramento ao filho dele. Joabe liga para mim e diz: pastor, eu digo: o que foi? Ele me diz: sofri um acidente aqui agora. Ele bateu com a cabeça muito forte, não conseguia ficar em pé. Eles podiam estar aqui chorando, se lamentando, mas o Deus que é fiel é Deus de livre. Aí você pergunta: por quê? Porque a renúncia de orar pelo filho, a renúncia de chegar às madrugadas e orar pela família, a renúncia de você entender que você não é sozinho. Entenda, você não está só. Há um Deus que é com você a todo tempo. Renunciar a si mesmo, engrandear, entender que ganhar esse mundo, ganhar aplausos, ganhar, não isso, não estou dizendo isso para entristecer vocês, banda, não é isso, porque Deus é quem dá o sucesso. Mas eu estou dizendo o seguinte, que aquele que busca o sucesso, ele já é derrotado. Por quê? Porque o maior sucesso é ter escrito o nome no livro da vida. E tem muita gente, pastor André, que é cantor e não está lá o nome dele. Alegre-se, porque alguém renunciou por você. Alegre-se, porque alguém pagou o preço por você.
Alegre-se porque Jesus renunciou à própria vida, deu a vida dele por você. Então quando você tratar de querer falar mal de um irmão, quando você tratar de querer simplesmente usar a sua língua para poder defamar a igreja, defamar pastor, guarda a tua língua. Me perdoe, pastor, porque a correção tem que vir do Senhor, mas Deus é que fala através de mim. Porque talvez aquilo que é necessário é você renunciar à fofoca, renunciar aos fofoqueiros, renunciar àqueles que estão fazendo escândalo e dizer assim: Jesus, eu quero algo novo. Carregar a cruz é você saber o defeito do seu irmão e ficar em silêncio e orar por ele. Carregar a cruz é você sustentar alguém, não precisa dizer a ninguém que está fazendo. Porque renúncia não é para todos, irmão. Nem todos querem renunciar. Renunciar a si mesmo é difícil. O mundo tem oferecido tantas coisas. Se fazer uma proposta, o inimigo é especialista em fazer isso, propostas. E você dizer não. É difícil. Quantas das vezes você não podia ter desviado? Quantas das vezes você não poderia ter desistido? Mas aquele que te fortalece, ele ouviu a tua oração. Eu quero que você compreenda, e eu quero respeitar o tempo. Eu deixaria que você ficasse em pé, com permissão do pastor. E eu tenho muito temor a Deus dentro disso, para poder respeitar, e eu tenho muito respeito ao pastor Maurício. Entendendo que a mensagem falou ao seu coração. Entender que renunciar a si mesmo